Olá, pessoal, esse é mais um ShojoCast. E fazia tempo que eu não gravava, não tinha tempo, porque quando você faz um vídeo, principalmente temático, você tem trabalho de edição e colocar imagens. E nesse intervalo de 2 meses, mais até que eu não produzi nenhum vídeo, eu cheguei a gravar um vídeo sobre a Waki Yamato, né, grandes autoras de shoujo mangá, e depois eu percebi que tinha cometido alguns erros e que o vídeo não merecia ir ao ar. Então eu peguei todo o trabalho e joguei fora. Mas esses dias, né, eu estava arrumando umas caixas, porque eu ainda não terminei de arrumar as caixas da minha mudança, e eu encontrei várias a minha coleção, né, de revistas Animax e outras revistas. E aí eu pensei, por que não fazer um vídeo, ainda que pequeno, falando dessa sensação de nostalgia, né? Em vários níveis, né? Porque quando eu acumulei essa tralha toda, né? Eu estava no início da faculdade, né? Cavaleiros do Zodíaco estreou na Manchete em 1994. Eu já sabia o que era anime, eu já tinha assistido na minha infância um montão deles, né? Patrulha Estelar, Yamato, né? Candy Candy, Angel, Honey Honey, Pirata do Espaço, O Gênio Maluco, e enfim, né? Eles chegavam aqui, a gente reconhecia Speed Racer, claro, primeiro anime que eu tenho memória é Speed Racer. Eles chegavam aqui muitas vezes com nomes alterados, com abertura e encerramento que não era original. Então, por exemplo, Angel, né? Hana no Kolunlun. Angel, ela chegou aqui com uma abertura de Angel tem a força de um dragão e calor no coração. Eu sei essas músicas todas de cor, né? Mas que nada tem a ver com o original. Então, né, quando eu era adolescente, estreou Macross, Robotech na Globo, ou Zillion, mas nós ficamos um bom tempo, pelo menos no Rio de Janeiro, sem receber nenhum anime nas TVs abertas, né? Não aparecia nada. TV fechada também era para muito poucos. E aí estreou Cavaleiros do Zodíaco. E Cavaleiros do Zodíaco virou um boom, né? Eu olhava para aquilo, eu não achava grandes coisas, mas era o anime que a gente tinha e a Manchete trabalhou muito bem, a Rede Manchete, naquela exploração do vamos esticar o máximo possível, então cortavam os episódios em muitos intervalos e criava-se toda uma situação de drama, é, de ansiedade. A gente acompanhava e a gente discutia na escola, na faculdade, no meu caso, né? No outro dia juntava a gente para discutir, mesmo que alguns, aqueles que tinham visto Patrulha, falavam, mas Patrulha Estelar era muito melhor que isso, né? Mas era o que a gente tinha. E aí veio Sailor Moon e, e Sailor Moon e Rei Art, né, acabaram colocando, né, muito mais gente, atraindo muito mais gente para esse fandom de anime, de fãs de anime que estava se formando ali. E aí, no centro do Rio, havia muitas bancas de jornal, né? E um dia eu passando por uma dessas bancas, eu encontrei essa revistinha aqui, que é a Japan Fury, né? A Japan Fury, né, então eu olhei aqui e apesar da gente não ter lá grande dinheiro, né, a gente não ter muito dinheiro para gastar e coisa e tal, como eu não vou comprar essa revista, né? E a Japan Fury, até botei a data aqui, ó, edição número 1, 27/6/1995, foi quando eu comprei essa, essa primeira revista. E eu nunca poderia imaginar, por exemplo, que eu iria conhecer o Sérgio Peixoto, que era um dos redatores aqui. E, inclusive, quando a ideia de fazer isso, né, até as vésperas do Dia dos Professores, estou gravando dia 14, pensar também, né, em o quanto que a gente deve, né, a outras pessoas, né? Eu já sabia o que era anime, mal sabia o que era mangá. Mangá começou a chegar depois pra gente, que não era
que não morava em São Paulo, que não tinha contato com a liberdade, é uma coisa que foi chegando depois, assim. Os primeiros contatos com mangá normalmente eram indiretos, ou através do anime, ou através de material que se inspirava em mangá, como o quadrinho do Drácula, até tá ali, eu esqueci de trazer para mostrar, da Neide Harui, que ela que desenhava muito bem, num estilo, né, que ficava evidente a influência dela de mangá. Mas o fato, né, é que a minha introdução nesse mundo mais amplo da animação japonesa e dos mangás veio através dessas revistinhas. Em 95, né, aqui são as edições da Japan Fury, né, do Sérgio Peixoto e do Zé Roberto, principalmente, os dois. Essas revistas, né, que serviam, naquela época, eram fundamentais para nos apresentar esse mundo mais amplo do anime e mangá. Então, eu comprei a primeira edição da Japan Fury em 95. Meu primeiro contato com a internet foi em 1998, foi a primeira vez que eu acessei a internet. E o que eu procurei na biblioteca da faculdade, aí eu falei, vou jogar aqui para ver se eu acho, eu joguei Yamato. E aí apareceram uma série de imagens de Patrulha Estelar. Assim, eu era fã de anime, de mangá e continuo sendo, e isso é um dos meus hobbies, né? Cada um tem o seu, né? O Show de Café ele existe há tanto tempo exatamente por causa disso, né? Porque a gente vai aprendendo mais e começa, né? Começou como algo que eu queria saber mais e foram se abrindo várias portinhas e essas portas e essas janelas elas são abertas de múltiplas formas. Eu comecei com as revistinhas e depois eu fui para os livros, né? Então, o livro da Sônia Bibi Lütten, né? Quando a gente chega lá e pega e sabe que foi no Brasil que se fez a primeira tese de doutorado sobre mangá no mundo, foi feita aqui. E eu imagino que a Sônia, né, a quem eu tive o prazer de conhecer, né, e que é uma pessoa admirável e continua pesquisando e que gosta de quadrinhos, que gosta de mangá e que é uma intelectual, né, é, inquestionável dentro da sua área de comunicação, eu imagino o quanto de obstáculo ela enfrentou para poder desenvolver o seu doutorado, né? Então eu sou muito grata, né, a essas revistinhas e aqui a Animax. Então a Japan Fury sumiu. Eu falei, poxa, né? Até tem uma parte aqui na Japan Fury no final de carta, assim, você não está sozinho. Era essa a coisa mais importante, de você poder comprar uma revistinha dessa e saber que você não estava sozinho e que no mundo havia um monte de gente que gostava das mesmas coisas que você, com quem você poderia se comunicar nesse momento por carta ou se comunicar simplesmente lendo essas revistas que aí alguém vai olhar hoje, né? Poxa, mas elas são muito limitadas, elas têm muito problemas. Houve aquela entrevista de Naoko Takeuchi que era uma tradução, que não era uma entrevista verdadeira. Gente, eu não estou entrando nessa discussão. Eu estou entrando na questão no momento que você não tinha informação e que você está ávido de informação, as informações elas começam a chegar para você, e aí, né, pensando como historiador e como pesquisador, a minha formação no FRJ ela foi muito sólida nesse aspecto. E aí, cara, se você quiser pesquisar, você vai atrás, né? E hoje há muita gente pesquisando sobre quadrinhos, temas que são, né, que sua fonte é quadrinho, sua fonte é animação. E que isso tem se tornado cada vez mais aceitável em vários campos, né? Mesmo em campos como direito, a medicina. Eu assisti um trabalho essa semana do direito utilizando mangá. E o orientador, que eu conheço, o professor Yuri Andréas, que não trabalha com mangá, a especialidade dele é DC Comics, é Super-Homem, que é um teólogo e é um dos pesquisadores mais assim impressionantes, né, da seu aprofundamento, sua capacidade teórica de discutir, que eu já vi falando, assim, um sujeito fantástico. Então, ele é da teologia e ele é especializado em mangá, perdão, desculpa, em quadrinho e religião e o super-homem, e aí, claro, né, a questão messiânica do super-homem, e daí ele abriu o leque para uma série de pesquisas. Mas voltando aqui, Rei Art está completando, se não me engano, 28 anos este ano. Né? Aliás, completou esta semana, esses dias, porque estava circulando no Twitter a capa
da estreia de Rei Arte. Então, um dos mangás mais importantes da Clamp, porque ele conseguiu, né, pegar o pessoal que era fã de shoujo, e o pessoal que era fã de mecha, e o pessoal que era fã da Clamp, porque Clamp, né, é uma grife, né? E aí ela foi Rei Arte que ilustrou a primeira capa da Animax. E como eu fiquei feliz depois de um tempão sem a Japan Fury, o que aconteceu? E aí veio que o Peixoto continuava publicando a Japan Fury. E aí eles criaram, né, e coisas interessantes para aquela questão do Você Não Está Sozinho, né? O casal Animax e pessoas desenhavam e mandavam seus desenhos para lá, e seus desenhos eram publicados, né? E você podia se ver ali e mandar cartas, etc, etc, etc. Aqui a capa número 2, Fly, que também passou no SBT, e Macross, né? Aqui embaixo, que foi exibido na Globo e depois foi exibido na CNT, que na Globo passou como Robotech. Como não podia deixar de ser, né? Sailor Moon fazendo muito sucesso, e aí Rei Arte aqui. E uma das coisas interessantes da Animax é que os editores da revista eles não deixavam de prestigiar o shoujo mangá e o shoujo anime. Então, por exemplo, eu achei várias revistas, não achei nenhuma revista herói. Porque Herói só trazia, além de ser uma revista que não era especificamente sobre mangá e anime, ela trazia, as capas dela eram sempre Cavaleiros do Zodíaco. É como pensar, né, a época da febre de Naruto, as capas eram todas Naruto. Então, isso é um diferencial da Animax, né? Ela, claro, eles pegavam coisas que estavam, né, na crista da onda, mas eles tinham diversidade. E essa diversidade se reflete aqui. E eu aprendi, né, a primeira vez que eu li sobre shoujo mangá foi exatamente no Animax, numa matéria da Animax, que era toda baseada no Frederick Schodt, que eu fui ler depois, né, que é um dos pioneiros do estudo de mangá no Ocidente, que traduziu, né, inclusive, publicar, tá no livro dele, no primeiro livro dele, né, se vocês quiserem, depois eu posso fazer um vídeo mostrando livros, enfim. Ele tem lá um capítulo da Rosa de Versalhes, ele traduziu o capítulo 1 da Rosa de Versalhes, né, e botou lá, então aqui de novo, Sailor Moon e Rei Arte. Nunca que uma revista mainstream, normal, iria dar destaque a shoujo dessa maneira como a Animax deu, né? Eu não consegui encontrar nessas caixas que eu me remexi, mas eu tenho também uma revista que durou acho que 2 números, que era voltada para o público feminino. Aí juntava, né? Aí tem uma capa que era Marmalade Boy, Sailor Moon, mas juntava também coisas que supostamente interessavam ao público feminino, então de cinema, de seriados, né? Garotos bonitos. Hoje teria K-pop, né? Na época não era o caso, né? Aí aqui Samurai Warriors, né? O final de Cavaleiros do Zodíaco. Veja que não é capa, não é Cavaleiros do Zodíaco, mas está falando de Cavaleiros do Zodíaco. E Churato, que também passou na manchete, que era muito legal. Aqui você já vê um casal Animax, que é desenhado por alguém, né, que é leitor da revista, né, já não é uma capa original. E aqui eles davam sites, né, na internet onde você poderia procurar informações, enfim. Então, a matéria, aí de novo aqui, de novo, Fly e Rei Art. Ah, tá repetitivo, mas se você pegasse as outras revistas, era só Cavaleiros do Zodíaco, tá? E eu tô indo cronologicamente, tá indo uma a uma aqui. Aí chegamos aqui em algo que efetivamente foi a outra febre, né? Que vem em seguida Dragon Ball. Então, Dragon Ball e Sailor Moon. E em seguida, a edição seguinte, Dragon Ball e Sailor Moon também. Ah, então agora vai ficar falando só de mais do mesmo Dragon Ball e Sailor Moon, dando as capas? Não, né? Aí aqui, o mangá dos X-Men. Porque no Japão, inclusive tem um mangá atual, né, que saiu o primeiro volume essa semana, um mangá seinen, sobre o tour gastronômico do Super-Homem no Japão, né? Então, um mangá culinário, um mangá gourmet, protagonizado pelo Super-Homem. O Super-Homem pai, não este Super-Homem filho que virou notícia nos últimos dias, porque a DC decidiu, né, criar um quadrinho que atraísse leitores, né, que querem
diversidade. Então botaram lá que o John Kent é o filho do Super-Homem com a Lois Lane, que eu não sabia que existia, mas desde 2015, ele é bissexual. E aí isso gerou uma comoção entre um grupo de fãs que é incapaz de entender, né, que são estratégias para que você possa atingir novos públicos, né? E são testes, eles não pegaram o super-homem pai, eles pegaram o super-homem filho. Eles não colocaram que o sujeito, e isso é para refletir mesmo, para vocês refletirem sobre isso, eles não colocaram que o rapaz ele é gay, eles colocaram que ele é bissexual para poder explorar, né? Ah, então, se de repente não ficou legal aqui, a gente vai botar ele com uma parceira, com uma namorada. Ele pode ter uma namorada, é que nem era a antiga estratégia do herói nunca poder se casar, porque ó, determinado tipo de herói, tipo Capitão Kirk, que foi ao espaço essa semana, William Shatner, né? Que ele cada episódio ele estava com uma diferente. É claro que isso não vai ser feito nesse quadrinho, não é o perfil do material que a gente tem hoje, mas é uma forma de você poder ampliar aí as possibilidades. Vocês podem ter certeza disso, né? Ao invés de estreitar. Aí, apesar do sucesso do Dragon Ball, voltamos aqui Sailor Moon e Rei Art. E aí chegou Yu Yu Hakusho. Confesso que eu nunca fui fã de Yu Yu Hakusho, né? Mas era um anime que eu parei para assistir, como todo mundo parou, porque você tinha pouca coisa. E Yu Yu Hakusho tinha algumas questões assim bem interessantes, né? Aqui outro casal Animax, o Darin e a Sailor Mars, né? Então, um casal que não é um casal canônico, né? Desenhado também por fãs. Mas por que que o Yu Yu Hakusho tinha coisas interessantes, né? Tinha personagens muito carismáticos, sem dúvida nenhuma. Teve uma dublagem muito criativa, que é lembrada até hoje, né? E criativa positivamente, né? Ela causou muito impacto e tinha músicas excelentes. As músicas, as versões brasileiras das músicas originais de Yu Yu Hakusho são ótimas, maravilhosas. Silent Mebius e Sailor Moon. E a Animax, ela é especial também, né? Estou fazendo elogio à Animax, que ela merece, porque ela nos apresentava materiais novos. Então, por exemplo, eu conheci uma das coisas que eu mais gosto, que é a Lenda dos Heróis Galácticos, Log, né? Eu conheci pela Animax. E aí eu encomendei tudo que havia disponível na época, fitas VHS no Fansuber, né? Com uma qualidade ruim, e o Fansuber, ele era o BAC aqui de Brasília, eu não morava em Brasília ainda, nem imaginava que iria morar, ele aparecia, né? Eles colocavam a qualidade das fitas, então aquelas fitas tinham qualidade 7, então o vídeo era bem precário e não tinha legenda em português, a legenda era em inglês, mas ainda assim. E eu só conheci Log graças a Animax. Talvez eu demorasse mais a conhecer, mas vamos lá. A Megami Sama e Vampire Princess You, que eu comprei um mangá na Bienal do Livro, não lembro em qual Bienal, e não gostei muito do mangá, porque achei tudo muito vazio. Foi um dos meus primeiros contatos com mangá mesmo, né? E, enfim. E depois eu fui entender como é que funcionava, claro, a coisa toda. Não entendi ainda. O Amegami-sama, que foi um grande sucesso, eu não lembro do autor, eu acho que raros foram os mangakás que conseguiram passar por uma evolução de traço como este homem passou, se você pegar os primeiros volumes e depois. Não é uma história que ande, que funcione, não é um mangá que eu, por exemplo, apostaria em trazer para o Brasil, mas é um mangá, assim, que tem seus fãs, né? Um mangá harém, muito bem desenhado, com personagenzinhas muito simpáticas e tal. Yu Yu Hakusho e Sailor Moon, ok. Agora, Mega Man e Gunsmith Cat, que eu não entendo até hoje, não entendo porque a JBC trouxe a segunda série. Essa série é um mangá que eu acredito que teria, né, que deveria sair no Brasil, um dos mangás favoritos do meu marido, inclusive. E eu conheci na Animax, mas depois eu tive a chance de ler e coisa e tal. É um mangá muito interessante, é um mangá que poderia sair aqui sem problema e continuar sendo atraente depois de tantos anos, porque não é um mangá grande, né? Então seria um risco como Megami-sama, que, sei lá, 30 e tantos, 40 e tantos volumes. Rei Art e Yu Yu Hakusho, né? Aí, aí aqui, Gal Force e Yu Yu Hakusho, que era uma daquelas séries, né, em estilo
que nos anos 80 fizeram sucesso. Eu esqueci também o autor desses mangás, mas era um sujeito que esteve, né, em evidência em algum momento. E foi um material que chegou no Brasil graças à Rede Manchete, que trouxe uma série de OAVs de diferentes procedências, com diferentes graus de violência, e criou uma faixa e exibiu esse material, né, esses animes. Então, Gal Force estava no meio disso, se não me engano, e isso deve ter, né, impulsionado. Aí aqui, Evangelion, né, que o último filme está disponível para ser assistido. Meu marido reassistiu tudo e ficou comentando esse último filme comigo. E o Yu Hakusho, claro. Eu não, eu não consigo ser fã de Evangelion, eu sei a importância cultural de Evangelion, a influência. Estava vendo Kageki Shoujo, que terminou e você tinha referências a Evangelion dentro de Kageki Shoujo. Eu sei a importância de Evangelion, mas eu vi a primeira série e realmente não me comoveu. Mas enfim, não é o caso. Ghost in the Shell e Bastard, né? Que aqueles mangá bem anárquico, violento, erótico, nada politicamente correto. Então não é o tipo de mangá que aquelas pessoas dizem, não, eu quero as coisas bem certinhas, eu não posso. Então Bastard não é para você, tá? Ghost in the Shell, que é um grande sucesso, que é um marco também e que é reconhecido como clássico. Aqui, Rama, e embaixo o RG Veda, que saiu no Brasil, né? Ambos saíram no Brasil. Rama, ele começou a sair pela Animangá, né, que era uma editora lá de São Paulo, e ele estava saindo em formatinho americano, 3 capítulozinhos por vez, e a gente pensava, poxa, esse mangá, se continuar nessa batida e invertido, né? Ele só vai terminar de sair quando os meus netos estiverem entrando na faculdade. Mas a Animangá fechou e o mangá depois foi publicado no formato adequado. Genocyber, que foi um desses animes que foram exibidos lá na Manchete, naquele bloco que eu falei, que foi todo mutilado, e aqui Poro Coroço e Macross Plus, né? Silent Mebius, que já tinha tido uma capa, e Rei Art, etc, etc, etc. Então, variedade. Aí depois de muitas capas, Sailor Moon, né? Então aqui uma capa de letreiro rosa, né? Porque Sailor Moon em destaque, coisa de menina. Deixa eu ver se é aqui que tem a matéria sobre shoujo, porque eu não consegui achar, né? Eu tive, enfim, Macross Plus, deixa eu ver se é aqui que tá shoujo. Não é nesse volume que tem a matéria sobre shoujo. Aí aqui, Pet Label, e também daquele Gal Force, essas coisas assim, tá tudo nessa mesma onda. Sailor Moon e Rei Art. Slayers, que a Bandeirantes chegou a apresentar uma série de Slayers e nos anos 90, né, a dublagem, um lance muito engraçado quando a Lina Inverse, ela diz que perde os poderes, toda vez que ela fica menstruada, ela perde os seus poderes, né? Então, falado assim em rede nacional, eram coisas que eram exibidas na TV aberta, sem problema nenhum e sem grande crise, tá? Sailor Moon, final, né? Série final de Sailor Moon, Pokémon. Akira e o Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho e Kenshin, num detalhe. O Kenshin depois vai ter uma capa, claro, né? Série importante. Aí depois de tanto tempo, aí tá passando o carro do ovo, sei lá o que que tá passando aqui embaixo. Dragon Ball. E aqui no canto, mais Kenshin. Iria Hokuto no Ken e Inuyasha, que deveria estar estreando naquela época, deveria estar começando a sair mangá, né? Então, a Animax também era uma revista antenada com o que estava saindo, que estava em evidência o tempo inteiro. E veja a variedade das capas. Aí aqui mais um casal Animax, que não é um casal, né? Um trissal, né? Vênus, a Sailor Moon e o Kurama, enfim,
tá? E houve gente que seguiu carreira desenhando, né, e começou aqui na Animax, e houve gente que não seguiu, né, enfim. Tô terminando aí o vídeo. Eu queria falar de outras revistas, eu até separei ali em cima, Animidô, Animérica, separei a revista, né? Essa é até fácil de mostrar, porque depois de ser leitora de outros, né, o Júnior Fonseca me deu a possibilidade de escrever para New Tóquio, e alguém disse que para escrever para essas revistas você tem que ser jornalista, a pessoa está desinformada, né? Eu não escrevo como jornalista, eu sou historiadora e sou fã de anime e mangá, e aqui todas as capas, né? A New Tóquio não tinha essa variedade de capas da Animax. Ela era uma revista que sempre trazia Naruto na capa, né? Porque Naruto vendia, atraía, e eu entendo as estratégias mercadológicas, era como as revistas de história, né? Que vendiam nas bancas, que sempre traziam Egito na capa. Meu marido brincava que Egito era o Naruto das revistas de história. Botar uma capa de Egito para poder atrair. Mas aqui no cantinho tá a Lady Oscar, porque foi uma das matérias que eu mais gostei de escrever, né? E que veio lá do meu site Shoujo House, que eu arrumei para virar uma matéria e publiquei aqui. E eu sou muito grata ao Júnior Fonseca por ter me dado a experiência de poder participar de um projeto legal como a New Tóquio, né? Na época, junto com o amigo Alexandre Soares Lancaster e outros que escreviam para a revista, que não foi, né, um marco, né, mas ela faz parte desse fluxo de revistas, na época que as revistas elas eram fundamentais ainda para a informação de muita gente. Né? Então, por exemplo, o Peixoto voltou a publicar Animax, mas em formato digital. E é muito legal, né? Ele continuou da contagem, que é o número 50, tô quase acabando. Né? Ele continua a contagem. Então, aqui Yu Yu Hakusho, Bubblegum Crisis, que também é da mesma leva ali de Pet Label, de Gal Force, etc. Tá tudo ali no mesmo caldeirão. Aqui, Dragon Ball de novo, mas Fujigyugi. Eu até tinha pego uma capa da Animidô, né, que era Fujigyugi. Aqui é Animidô, né, uma concorrente da Animax da época. Deu a capa inteira, a Animax deu o cantinho, mas a Animax certamente trouxe antes a matéria de Fujigyugi. Por quê? Eles sempre se adiantavam em ver o que estava fazendo sucesso, né? Rama de novo e Scaflowne, né? Que é uma das minhas séries favoritas, né? De todos os tempos. Começou como anime, não é shoujo, não é shonen, não rotulem, e teve derivados dois mangás ruins, um shonen e um shoujo, porque o objetivo do anime era arrastar todo mundo. Quem gosta de shoujo e pensando aí a questão do romance, do aprofundamento dos sentimentos, etc. Quem gosta de shonen, de luta, de robô, de mecha, porque tem tudo isso e Scaflowne, se você não viu, tem barcos voadores, tem várias culturas muito bem caracterizadas. Scaflowne é maravilhoso, é uma série muito legal. Tá chegando no final. Ah, tá. Garage Kids, aqui em cima, em destaque. E X da Clamp, que a Clamp nunca terminou. Né? E eu sei que elas disseram na entrevista, é a palavra delas, eu não estou questionando. Eu acho difícil isso, né? Que o último capítulo era tão violento que a Asuka não quis, que era a revista que publicava, não quis publicar. Ah, elas são a Clamp, elas publicavam em outro lugar. Com certeza elas publicariam. O fato é que X, né, 1999, e que terminaria numa grande tragédia, num grande banho de sangue, a gente nunca viu o final. Não é culpa da editora que lançou aqui, não é culpa da JBC, elas nunca terminaram essa história. Record of Lodoss War. Lodoss, ele teve uma matéria de Lodoss, a primeira vez que eu ouvi falar da série foi na Japan Fury, na revistinha anterior, mas Lodoss está aqui também, junto com a continuação da matéria de X, porque para falar de X, né, demandou muito tempo, é uma revista pequenininha, vamos ver o casal Animax. Né? O casal Animax aqui é o Kurama. Essa personagem do robô gigante, anime robô gigante, eu não lembro, não lembro mais. Teria que ler aqui. Se vocês quiserem, vocês me perguntam depois. Yu Yu Hakusho e Lodoss de novo. Nossa. Yu Yu Hakusho e mais Lodoss, porque ficou faltando, né? As garotas de Yu Yu Hakusho. Aí eu descobri que tinha uma revista repetida,
que é a mesma, ou é do meu marido que veio parar na minha pilha, porque ele também tem todas as revistas Animax. E aqui, Daiundokai, que é muito divertido, né? Que é uma Olimpíada Espacial. Eu tive uma camisa com essa personagem aqui, que eu mandei fazer lá no centro do Rio. E aqui o Tena, que é uma das minhas séries favoritas de todos os tempos, que me ajudou, né, a me tornar, me aproximar do meu marido, na época de uma lista de discussão na internet, do Yahoo, e aí a gente ficou amigo, e ele me gravou o Tena inteiro e mandou para mim, e aí depois a gente entrou na empreitada de conseguir a Rosa de Versalhes. E eu descobri a Rosa de Versalhes graças ao Tena e uma revista, que acredito que uma Animidor, dessas que está aqui, que tinha uma notinha pequenininha sobre a Rosa de Versalhes, falando que a Rosa de Versalhes era no estilo francês, o Tena era no estilo francês da Rosa de Versalhes. Meu Deus, o que que é isso? Aí eu comecei a procurar na internet e cheguei no site da Sandra Monte, jornalista, que foi a primeira pessoa no Brasil a ter um site sobre a Rosa de Versalhes em português, o primeiro em português, um site pioneiro, e aí ela gravou, inclusive, a trilha sonora da Rosa de Versalhes numa fitinha, numa fita cassete para mim, né? Então foi muito gentil, assim, as pessoas, você descobrir, através dessas revistinhas, você descobrir, você não está sozinho, né? Você tem outras pessoas que gostam das mesmas coisas que você, isso antes da internet, aí depois a internet ajuda a criar, né, pontes. Yu Yu Hakusho e Urusei Yatsura. Aí depois Urusei Yatsura e de novo o Tena. Tá? Aqui os personagens de Utena. O Edin Peach e Mahou Tsukaitai. O Edin Peach, reza a lenda que foi dublado para ser exibido no Brasil e não apareceu por aqui. Tá? Que é mais um Garotas Mágicas, só que as meninas, né, elas nas transformações elas viram noivas, né, Peach, né, de pêssego, né, da cor do cabelo da menina que é a protagonista. E aqui o Mahou Tsukaitai, que é a série das bruxinhas, tem um animidor que está aqui em cima, mas eu só vou falar de Animax, senão vai ficar enorme. Tem um animidor aqui em cima que fala de... tem uma capa de... deixa eu ver se está fácil de achar na minha bagunça aqui. Tem uma capa de Mahou Tsukaitai. E Mahou Tsukaitai é uma daquelas séries que eu recomendo para vocês, né? Porque mesmo sendo uma série antiga, ela é muito legal. E também é uma série que surge animação, se não me engano, e tem manga shonen e manga shoujo. Os mangás não são tão ruins quanto os mangás de Scaflowne, mas também não são grandes coisas, não. Fique só com a animação que você estará no lucro. Achei! Estava lá no final da pilha. Então, Mahou Tsukaitai, as três meninas, né, protagonistas. Então, é um anime bem legal, mas também um anime com muito fanservice, bem estilo da época, mas tem músicas muito legais. Os personagens são muito simpáticas. A vilã, entre aspas, né, é a presidenta do clube de mangá que adora shows de mangá e persegue o protagonista, né, que é o Takeo-kun. Aí aqui de novo o Yu Yu Hakusho e o Edin Peach. Street Fighter, o filme, eu gostava de jogar Street Fighter no videogame e cheguei a jogar também no fliperama, né? Cheguei a jogar acho que 2 ou 3 versões de Street Fighter, né? E gostava da série animada que chegou a passar no SBT com esse traço aqui, né? Era uma série bem interessante, também bem violenta, mas que passava de manhã tranquilamente, enfim, né? E City Hunter, que é uma daquelas séries icônicas da Shonen Jump dos anos 80 e que recentemente virou musical do teatro Takarazuka, né? Bem legal até. O musical é bem divertido, as cenas que passaram. Aí aqui, Rurouni Kenshin, a primeira capa de Kenshin, né? Que Kenshin aparecendo nos cantinhos, e aqui 3 × 3 Eyes. Eu não lembro, não sei como é que, não lembro mais como se pronuncia o título desse anime, né? Mas que também fez muito sucesso lá atrás. De novo, Megami Sama e Clamp. Estamos chegando nas últimas revistas. Pokémon, primeira capa de Pokémon, e 10 anos sem Osamu Tezuka.
Então, essa revista, acredito eu não lembro, eu não fui checar, mas eu acho que a morte do Tezuka foi em 1998. Deixa eu me ver aqui. Eu acredito que seja 98, né? Que seja 88. Então, essa revista acho que é de 1998. Mas eu não achei a data da morte do Tezuka aqui. Uma matéria sobre fanzines, aí antes da matéria do Tezuka, casal Animax. Esse menino já tinha desenhado antes outros casais, né? Enfim. Mais Yu Yu Hakusho e Megami-sama. Gundam, Pokémon em detalhes e Kenshin, que deveria estar passando na Globo nesse momento em que essa revista está saindo aqui. Quase certeza. Daí Kenshin aparecer aqui, né? Aí aqui, de novo, casal Animax, aí o pessoal mandando desenho e coisa e tal. E a derradeira, né, a última capa da Animax em papel, nessa edição, e aí você tem Pokémon e o mangá de Utena em detalhe aqui embaixo. Então, assim, eu sou muito grata à Animax, a Japan Fury, principalmente essas duas revistas. Poderia falar, né, de outras, mas as outras tiveram muito menos peso, né, em abrir meus horizontes, em atrair a minha atenção para o mundo amplo do anime, do mangá, dos seus estilos e das suas demografias, embora o termo demografia não fosse usado, né? A revista falou de shoujo, falava de shonen, mas não falava de outras coisas. Mas naquele momento, acho que das revistas que saíam, a Animax era a melhor, né? E ela era exclusivamente sobre anime e mangá. E ela dava espaço para shoujo, né? Ela não negligenciava o shoujo. Ainda, claro, que ela trouxesse muito mais material sobre shonen. Normal, não é nada, sem crise. Então, assim, é isso, né? A minha jornada, né? Falando de mangá, de anime, escrevendo, publicando trabalhos acadêmicos, né? Porque eu não sou só fã, né? A gente pesquisa também e faz discussões teóricas, etc. Ela começa, né, através da animação na televisão e das revistinhas que me possibilitaram, antes da internet, descobrir uma série de coisas e a partir daí ir pesquisar, né? Porque é importante você estar disposto a pesquisar. E veja, e quando alguém chega lá, né, aproveitando o dia dos professores, né, quando alguém chega no show de café, ou lá no grupo do Facebook, ou fala comigo e diz assim, olha, hoje eu trabalho com quadrinho, hoje eu faço isso, e eu descobri que a gente poderia fazer isso lendo o show de café, alguma coisa que você publicou. Isso me deixa muito, muito feliz, né? É, eu me sinto aquela coisa, né, eu estou servindo de escada para que alguém possa ir além, né? Além do que eu fui, além do que eu poderia, né? Das minhas possibilidades, porque eu não sou de uma geração que pôde, por exemplo, fazer trabalho com mangá e animação dentro da faculdade de História. Isso era impensável na UFRJ da minha época. Impensável. Nem adianta, né, na faculdade de História. Nem cinema deixavam a gente trabalhar em Idade Média. Quanto mais você pegar quadrinho, game, animação, o que quer que seja, como fonte para discutir qualquer aspecto, né, das questões que nos interessavam. Então, né, se hoje o pessoal pode pesquisar e dizer assim, olha, eu tive a ideia ali, lendo seu blog, ou lendo um capítulo que você escreveu para algum lugar, poxa, eu fico super, super feliz, né? E eu me sinto fazendo o trabalho, né, que é a minha opção de vida, né? Eu sou professora, né? E professores fazem isso, né? A gente tem que, às vezes, a ideia é que você dê o clique que possibilite que aquele aluno, que aquela aluna tenha ideias e siga adiante e vá muito além, e vá muito mais alto e você olha e fala, poxa, legal, eu participei dessa história com um tijolinho, né? Então é por isso que uma das coisas que o Show de Café continua lá, né? É, e às vezes eu recebo alguns comentários assim, poxa, fazia 10 anos, fazia 5 anos que eu não vim aqui e o blog continua funcionando. Poxa, que legal. É legal e enquanto for legal para mim e para vocês, ele continua. Então é isso. Obrigada, Peixoto, né? Eu vou até falar para ela, fez um vídeo, né, elogiando
Animax, obrigada Peixoto, né, por ter me ajudado na minha jornada, né? E eu sou muito grata, né, a todos aqueles que me ajudaram a seguir adiante, né, a pensar, a ver que era possível, né, e, enfim, e estar aqui. Então é isso. Tchau, tchau para vocês. Esse é o nosso ShojoCast, depois de muito tempo. E aí, se eu tiver como fazer, se eu tiver tempo e paciência, né? Se o trabalho me deixar, o meu trabalho, aquele que paga as minhas contas, aí eu faço o, o ShojoCast sobre a Wakiyamato o mais rápido possível, porque ele tá pronto, tá montado o esqueleto, enfim. É isso. Tchau, tchau para vocês.